Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da Câmara Municipal de Água Limpa. Uma ótima noite aos nossos visitantes, a todos vocês também que nos acompanham pela rede social, aos colegas vereadores, ao nosso secretário Cláudio, a nossa assessora Wellington. Vamos dar e da comunidade local. Declaro aberta a presente sessão. Por favor, senhor secretário, faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, o secretário Cláudio. Boa noite, assessor Wellington. Boa noite, Léo. Boa noite, Janderson. Boa noite, Marta. Boa noite a todos que estão acompanhando nas redes sociais. Ata número 2565. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Água Limpa, no estado de Goiás. Aos 20 dias do mês de maio de 2026, às 19 horas, realizado no plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Alexander Paiva, do secretário vereador Elber Castro, com as presenças dos vereadores Vinícius Prado, Rogério de Oliveira, Lázaro Sarafim, José Divino e o Guimar Barbosa. Constatando as ausências justificadas dos vereadores Mábio Moraes e o Hélio Almeida. Em seguida, o senhor presidente abriu a sessão e cumprimentou a todos, proferindo as seguintes palavras: sob proteção de Deus e o pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, declarou aberta a presente sessão. Feita a leitura da sessão anterior, sendo o mesmo aprovado sem restrição. A ordem do dia foi apresentada a seguinte matéria, para ser debatida e votada ao decorrer desta sessão. Projeto de lei número 06, de 17 de abril de 2026, institui o Programa Municipal de Transferência Profissional Apoio à Moradia Digna e dispõe sobre o critério de acesso, fonte custeio, mecanismo de controle social e da outra providência. Projeto de lei 121, de 27 de abril de 2026, institui o título Mãe Exemplo, Persila Lemos da Paz, para as Mães Exemplo de Mulher, de Vida, de Solidariedade e das outras providências. Indicação número 2, de 18 de maio de 2026, indica o chefe do Poder Executivo a implantação do Programa Municipal Bolsa Universitária, ao título de auxílio financeiro aos estudantes carentes e da outras providências. Requerimento número 09/2026. Solicita informação sobre a efetivação do pagamento adicional da insalubridade ao servidor da limpeza pública. Requerimento número 10/2026. Solicita as informações referentes ao recolhimento da parte trabalhista ao INSS dos servidores municipais. Este é da autoria do vereador Elber. Prosseguindo, foi iniciado os debates, posteriormente as votações foi colocada em primeira discussão a votação do projeto de lei número 06/2026, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Foi colocada em primeira discussão a votação do projeto de lei número 121/2026, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Foi colocada em discussão e votação a indicação 02/2026, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Foi colocada em discussão a votação do requerimento número 09/2026, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Foi colocada em discussão e votação o requerimento número 10/2026, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A explicação pessoal e tribuna livre, usada a palavra o vereador Elber Rogério. Prosseguindo, o senhor presidente usou a palavra, agradeceu a presença de todos, não havendo nada mais se tratar, encerrou a presente sessão e convidou todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada aos 26 dias do mês de maio de 2026, às 19 horas, Água Limpa de maio de 2026. Alexander Paiva, presidente. Obrigado, senhor secretário. Coloco a ata em discussão. Os vereadores que quiserem manifestar-se, o momento é oportuno. Não havendo manifestações, coloco a ata em votação. Os vereadores que votarem a favor permaneçam sentados e os contra levantem-se. Ata aprovada. Passamos à ordem do dia. Apresentação da indicação 01/2026.
Indicação número 01/2026. Água Limpa, 14 de abril de 2026. Incentivo o senhor prefeito José Carlos Guimarães Filho. Indico ao científico senhor prefeito, o vereador que ele subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente a presença de vossas excelências indicar que seja realizado um estudo de viabilidade para a revisão da numeração dos conselheiros tutelares do município de Água Limpa, a implantação de benefícios para alimentação podendo ser adotada como medida inicial de valorização dessa categoria. Atenciosamente, o Hélio Flávio de Almeida. Justificativa. O Conselho Tutelar exerce essencial na garantia dos direitos da criança e do adolescente, atuando diretamente em situação de risco e de vulnerabilidade social e a violação do direito conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os conselheiros tutelares desempenham suas atividades em regime de dedicação integral, incluindo atendimento em horários noturnos, finais de semana e situações emergenciais, evidenciando e elevando o grau de responsabilidade, compromisso exigido pela função. Conforme o levantamento regional apresentado, observa-se que o município de porte semelhante ao de Água Limpa, Goiás, já adota a política de valorização mais adequada, seja por meio de remuneração superior ou pela concessão de benefícios, como Buriti Alegre, salário R$ 3.902 e mais vale alimentação de R$ 600. Marzagão, R$ 2.745, Rio Quente, R$ 2.624, mais auxílio de alimentação de R$ 400. Verifique-se, portanto, que além da remuneração e concessão de benefício complementar, tem sido uma alternativa viável adotada por municípios das regiões, contribuindo diretamente para a melhoria de condições de trabalho e valorização dos profissionais. Diante desse cenário, sugiro que uma eventual implantação de vale alimentação possa ser considerada como o primeiro passo, por se tratar de uma medida de menor impacto financeiro imediato, mas com efeito significativo na valorização dos conselheiros tutelares. Exalta-se ainda que o impacto financeiro da medida tende a ser limitado, considerando que o conselheiro tutelar é composto por apenas 5 membros, sendo o investimento plenamente justificável diante da relevância social do serviço prestado à população. Desta forma, presente indicação busca estabilizar o Poder Executivo Municipal a quantia necessária para promover a valorização da categoria, aliando o município boas práticas já adotadas na região. Sala de sessões, aos 15 de abril de 2026. O Hélio Flávio de Almeida, vereador. Obrigado, secretário. Passamos a votações dos projetos de lei 006/2026, projeto de lei número 121/2026. O projeto de lei você quer qual que é? Projeto de lei número Projeto de lei número 006/2026, institui o Programa Municipal de Transparência por troca de moradia e transporte bem das outras providências. Projeto de lei número 006/2026 está em discussão para o vereador não querer manifestar-se. Não havendo manifestações sobre o projeto de lei 006/2026, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que votarem a favor permaneçam sentados e os contra levantes. Projeto de lei número 006/2026, aprovado. Projeto de lei número 121/2026. Projeto de lei número 121, de 27 de abril de 2026. Institui o título Mãe Exemplo, Persila Lemos da Paz, para uma mãe que é o exemplo de mulher e de vida, solidariedade e inspiração para todas em Água Limpa e da outra providência. Projeto de lei número 121/2026 está em discussão para o vereador não querer manifestar-se. Não havendo manifestações sobre o projeto 121/2026, coloco o mesmo em votação.
Os vereadores que votarem a favor permaneçam sentados e os contra levantam-se. Projeto de lei número 121/2026, aprovado. Passamos às explicações pessoais e a tribuna livre. A palavra está na tribuna. A palavra está com o vereador Mário. Boa noite a todos, boa noite, Biscoito, seja bem-vindo. Boa noite, contador Júlio, seja bem-vindo. Quero aqui hoje agradecer 3 pessoas fundamentais para essas obras que está construindo aqui em Água Limpa: a patrulha mecanizada e o recapeamento da 210. Primeiramente, quero agradecer o ex-presidente da Goiânia, Pedro Salles, que tivemos lá 2 vezes, e ele falou que ia ser atendido. Eu e o deputado Charles Bento, ele fez um compromisso e está aí. Depois fomos lá mais novamente, eu e o Charles Bento, na atual presidente, a doutora Eliane Pinheiro, fez um compromisso que ia mandar a patrulha mecanizada e a GEO 210. Quero agradecer imensamente, deputado Charles Bento, você está fazendo o nosso povo de Água Limpa. Além de emenda parlamentar que já está destinada para a reforma do Campinho Society, se a prefeitura mandar os documentos todos certinho, até dia 20 de julho, a emenda parlamentar já está aí para construir o nosso Campus Society. E também, além disso, o deputado já destinou para o Hospital Silvio de Mello 80 mil para servir a população guanipense. Já fizemos 3 cirurgias e hoje marcou um parto com uma moradora guanipense. E isso que é um deputado amigo de Água Limpa. Deputado, obrigado mesmo. Tudo que a gente precisa do deputado Charmento, ele está toda hora de servir nós. Então, deixo um abraço para o deputado, que Deus ilumine a vida dele. A palavra continua na tribuna. A palavra está com o vereador Wellington. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas dessa casa. Júlio, Aida, Cláudio, as pessoas que nos visitam aqui, nosso amigo Janderson, né? O Biscoito, a Célia, a Marta, a Dara, a Ana. Cadê a Vanessa? Está ali também. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela presença. Rapidamente, quero até, né, já fiz isso aqui com o presidente dessa casa, com o Cláudio, justificar minha ausência na semana passada, né? A gente foi acometido de uma dengue e isso impossibilitou da gente estar presente aqui na sessão. Mas, graças a Deus, a gente está praticamente 100% recuperado. E eu fiz uma visita ao Conselho Tutelar da nossa cidade, não sei se os nossos colegas já tiveram essa intenção de visitá-las, e foi uma conversa extremamente produtiva. E uma das coisas que eu percebi, que às vezes acontece, que até então essa visita talvez aconteceria até da minha parte, às vezes é expressar assim, não, mas o Conselho Tutelar não faz nada. E na verdade eu entendo que o Conselho Tutelar, guardado as devidas proporções, isso é só um exemplo que vai trazer a lógica da minha fala, seria mais ou menos como uma UTI imóvel. Se o nosso município tem uma UTI imóvel, a gente nunca quer usar, mas a gente precisaria ter. E a questão do Conselho Tutelar, a gente tem que torcer para realmente a gente não ter casos de abandono, né? A gente tem que torcer para não ter casos de agressão, mas a gente entende que a importância do Conselho Tutelar, o fato dele estar presente no nosso município, é o que faz muitas das vezes as coisas erradas não acontecerem. Então as meninas que aqui estão de parabéns pelo trabalho que elas realizam no nosso município. E quando a gente esteve ali conversando, a gente percebeu um documento, inclusive está aqui nas minhas mãos, posso disponibilizar para todos os colegas aqui presentes, onde a gente conseguiu perceber na nossa região que o nosso Conselho Tutelar é que tem o salário mais baixo da nossa região. E aí não é só uma conversa, eu acho que é, não, a gente tem embasamento para falar, para mostrar isso aqui para vocês. O Conselho Tutelar na nossa região é o que paga o menor salário. E a gente, enquanto vereador, eu não faço uso da tribuna para, de repente, apontar e falar tem que fazer. Não, a gente apresentou um documento oficial ao executivo da nossa cidade para que se faça um estudo de caso e que realmente olhe com carinho para essas meninas, para a gente conseguir dar mais condições para elas trabalhar. Na verdade, a gente sabe que quem trabalha, assim como o vereador que está, o Júlio também, não sei se eu te cumprimentei, Júlio, boa noite, prazer te receber aqui. A gente trabalha porque a gente enxerga aquilo como uma missão de vida, a gente entende que aquilo nos motiva, nos faz existir, mas a gente precisa do lado financeiro também. Então, muitas cidades onde não se puderam, de repente, complementar esse salário, de forma, a partir de hoje você vai ter o valor X adicionado no seu salário, que pague pelo menos um vale alimentação
mas que a gente de alguma forma comece a valorizar esses profissionais, tá? Então, repito aqui, gente, aqui não é uma forma de pressão, não é uma forma de imposição, até mesmo porque a gente não tem esse poder também. Mas junto com as conselheiras tutelares, agora trazendo para essa casa esse documento, eu mostro e peço para o executivo que olhe com carinho para que a gente consiga melhorar essa condição salarial delas, tá? No mais, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A palavra está com o vereador Marco para a ressalva. Pessoal, aqui ó, colega vereador Adriano Baldir acabou de avisar que 150 mil do analisador bioquímico do laboratório vai ser pago essa semana para comprar. Então agora, os exames que mandam em Morrinhos vão ser feitos tudo aqui em Água Limpa, não vai precisar mais de mandar para Morrinhos. Acabou de avisar agora, tá? Vamos informar vocês aí, ó. Obrigado. A palavra continua na tribuna. A palavra está com o vereador Rogério. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos vocês que acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes nessa casa de lei. Sejam bem-vindos. Biscoito, prazerão te receber aqui, Biscoito, que a gente pode vir muito grande respeito. Biscoito. Bolinha também, que é uma pessoa trabalhadeira, que de noite eu vejo correria aqui. Parabéns aí pelo seu trabalho, muito competente. E eu quero parabenizar todo o pessoal do Conselho Tutelar, onde eu estive observando na festa de Limpo Eterno. Estava muito bonita a equipe do Conselho Tutelar, trabalhou dia a dia lá. Quero parabenizar todos vocês, no nome da Marta, todos vocês do Conselho Tutelar. Parabéns pelo trabalho, achei muito bonito aquele dia que vocês estavam na festa. Não só lá, todos os eventos eu tenho observado e vocês estão presentes. E o que depender de mim também na Câmara, vocês podem ter certeza que eu estou à disposição de vocês. Vocês podem contar comigo aqui, tá bom? E que Deus abençoe a todos vocês. Meu muito obrigado. A palavra continua na tribuna. A palavra está com o vereador José Divino. Boa noite a todos, boa noite, presidente, obrigado pela oportunidade. Também não podia deixar de agradecer a presença de todos, meu irmão, pela primeira vez eu acho que faz presente aqui, e boa noite a todos. Também parabenizar o trabalho das meninas do Conselho Tutelar. Eu acho que o voto, isso é muito importante, e pessoas conscientes, né, que soube escolher pessoas capacitadas, pessoas de um quilate muito válido, as que foram eleitas. Agradecer a presença de vocês e falar que vocês estão de parabéns. E também falar a respeito do Abi, pelo trabalho que tem feito por Água Limpa, mas meus parabéns. Está de parabéns, assim que daqui em breve nós todos consigamos fazer tudo que você tem feito. Meus parabéns. Muito obrigado. A palavra está com o vereador Vinícius. Boa noite, presidente. Quero cumprimentar cada colega vereador aqui presente. Cumprimento a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, a todos que estão aqui presentes, ao Biscoito, ao Janderson, a todas as conselheiras tutelares, essas crianças que estão aqui, nosso contador Júlio, a nossa secretária Wanda, nosso secretário Cláudio. Enfim, eu quero primeiramente parabenizar as conselheiras tutelares pelo trabalho prestado aqui na nossa cidade. É como o nosso colega vereador Edson frisou. O Conselho Tutelar, a gente nunca quer precisar ligar para eles atender uma ocorrência. Mas sempre que liga, eles vão lá, atendem, anda de madrugada, vai para promotor, atende as famílias. Então, desde já eu quero parabenizar vocês pelo trabalho e dizer ao nosso colega vereador Edson, parabéns por essa indicação. Ela é super válida. Pode ter certeza que ela vai ser aprovada não só pelos votos, mas de todos. Eu acho que todos aqui aprovam e parabenizam o trabalho das conselheiras tutelares. E dizer para vocês que vocês podem sempre contar com a gente. A Câmara sempre está aqui à disposição para trabalhar para vocês. Tenho certeza absoluta que a gente unido vai trazer coisas melhores para a qualidade. Também quero parabenizar o nosso colega vereador Marco pelas benfeitorias que tem trazido para a cidade, não só ele, como todos os vereadores têm buscado incansavelmente trazer recursos para a cidade. Ele falou uma coisa ali bem válida. A prefeitura apresentando a documentação, a emenda vai chegar. Eu não tive essa sorte. O vereador Tomzinho também não teve. Eu consegui R$150 mil para reformar o laboratório. O dinheiro é para estar na conta.
mas o município sequer apresentou 50% da documentação para eu não ter o nome que trouxe o dinheiro para reformar o laboratório. Isso quem perde não é eu, quem perde é o povo. Você pensa um laboratório reformado, com equipamento novo chegando, com os profissionais de qualidade que lá tem, nossa saúde ia dar um passo muito grande. Mas, infelizmente, por via política, a prefeitura não quis apresentar a documentação para a gente reformar o laboratório e para hoje o laboratório nosso voltar a ser referência. Todos vocês sabem, quem é mais de idade que eu, sabe que antigamente o pessoal de fora vinha para Gualinta para usar o nosso laboratório, porque o laboratório nosso era referência. Vocês imaginam ali ao lado daquele campo sintético, uma quadra de areia que o nosso colega vereador Tomzinho ganhou, mas infelizmente foi devolvido porque não apresentou documentação. Eu creio pelo mesmo motivo, aqui ficar bonito. Nosso município é o único que não tem quadra de areia na região, único. Então acho que a gente tem que precisar parar com essas birra política. Acho que a gente tem que dar as mãos e trabalhar. Eu vou continuar cobrando. Eu cobrar, eu não estou errado. Porque eu cobro, eu sou contra a gestão? Não sou contra. A gestão acertando, eu vou aplaudir perante o público, perante a minha fala aqui também. Mas eu acho que a gente precisa cobrar. Eu peço de verdade, eu respeito cada posicionamento de cada colega do meu vereador. Mas a gente precisa fazer alguma coisa por Gualinta. Não sei se vocês viram, só essa semana foi 2 processos contra o prefeito e um de exorbitante. O prefeito foi aberto uma autoridade administrativa contra ele por uso de diárias, sem comprovação. Foi por R$190 mil de diária em 5 anos. Da equivalência a 4 mil por mês. 4 mil por mês a gente paga o salário do setor público. E eu creio que a gente sim precisa fazer alguma coisa. Eu respeito o posicionamento de cada colega vereador meu, mas eu acho que a gente precisa fiscalizar o dinheiro do povo. Não adianta eu correr atrás para arrumar uma cirurgia para a pessoa, eu correr atrás de uma emenda para a pessoa, como todos nós fazemos. Mas a gente não fiscaliza o dinheiro público. A gente não cobra investimento na saúde, investimento na educação, investimento no esporte, investimento no setor público. Vocês todos sabem que foi apresentado um projeto de lei aqui, as últimas pressas falando que ia fazer o concurso público e acabou com o funcionário público concursado do município. Infelizmente, acabou com os seus planos de carreira. Todos sabem. E hoje, algumas pessoas que criticou, todos nós vereadores, por ter aprovado isso, foi aposentar e viu que realmente o que foi feito com eles foi desumano. Então eu peço um posicionamento de cada um de nós vereadores. Eu acho que é importante a gente trazer recursos para a cidade. Eu acho que é importante a gente atender o povo. Eu acho que é muito importante a gente cobrar melhorias. Mas é muito mais importante a gente cuidar do dinheiro que é do povo. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é dos meus colegas vereadores, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do vice-prefeito. O dinheiro não é da sua família. O dinheiro do povo é para ser devolvido para o povo. Para a saúde, para a educação, para o esporte, para o lazer, para evento, para ser investido no funcionário público. Então, acho que a gente precisa, sim, tomar um rumo, depois dessa autoridade administrativa foi aberta contra o prefeito, R$188 mil em diárias sem comprovação. Isso não é eu que estou falando, não. Quem está falando é a justiça. Quem está falando é o promotor, quem está falando é o fórum de Rio de Janeiro. Então, acho que a gente precisa tomar uma iniciativa. A gente não pode deixar a cidade nossa nessa situação. Vocês estão vendo aqui que a nossa cidade arrecada até mais que Marzagão. E as conselheiras tutelares recebem menos. Então acho que a gente tem que pelo menos equiparar o valor delas ou ultrapassar. Elas merecem um salário digno. E pode ter certeza, a gente vai lutar para isso aqui. Obrigado pela oportunidade, desculpe o desabafo e Deus abençoe todos nós. A palavra está com o vereador Lázaro, vice-presidente da Câmara. Boa noite, presidente. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Cláudio, Léo, Júlio. Boa noite, Joyce. Boa noite também para vocês, Taílio, do Conselho Tutelar. Muito bem-vindo, né? Vocês podem ter certeza que dependendo da gente aqui, para estar regularizando o salário de vocês, né, a gente vai dar o maior apoio. E quero dizer também meus parabéns todas as autoridades do Estado e o prefeito também, nós que fomos atrás aí dessas rodovias que está sendo pavimentada, né? Isso foi esforço de todos, não foi só meu, não foi só do Mabinho, não foi só de outros, não, foi de todos aí que empenharam, né? Está sendo construída aí a rodovia que está dando esperada. E também a Patrulha Rural, que deu pontapé ontem aí nas reformas das estradas rurais, estava precisando muito, né?
E também quero dar uma boa noite aqui a todos que assistem a Referência Social. E muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus. Obrigado. Palavra está com o vereador Elber. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, Cláudio, Leonardo, ao Agda, ao Júlio, nosso contador, ao Biscoito, Janderson, Célia, Marta, a Dara e a Vanessa. Está faltando alguém? A Ana, né? Ana Paula. Perdão, Ana Paula, não estou te vendo. Uma boa noite, especial também a todos que nos acompanham pela rede social. Tocou alguns pontos importantes que a gente tem que entender. Primeiro, quando a gente está aqui em plenário, eu acho que não pode ter cor, não pode ter vermelho, não pode ter azul, não pode ter branco, é uma cor só. Porque o objetivo é um só, é água limpa e é o povo. Então, assim, entender que a gente tem que fazer o papel nosso de vereador, que é fiscalizar. Então, o mais importante, atributo ao vereador é fiscalizar a conta pública do município. E legislar também, criar leis para que seja executada e melhore a nossa água limpa e melhor para um todo. A gente parabeniza o Tom por reconhecer esse conceito tutelar, que eu acho que é super importante, que cuida das nossas crianças, cuida dos nossos jovens e, consequentemente, de um futuro mais próprios para o nosso município, melhorar mais ainda a qualidade de vida para o nosso povo. Está na mão dos conselheiros tutelares. O governo do estado de Goiás tem um programa que eu acho que os meninos sabem aí, eu acho que o nosso governo também sabe, que é a criação da sede do Conselho Tutelar. Tá passando a hora dessas meninas sair daquele quadradinho lá e ter sua sede. E dar mais ainda condição de trabalho para vocês. Que o governo do nosso município possa buscar esse programa aí. Até o Adip, que estava na presidência, até falou para mim que tinha repassado isso para o prefeito, para o seu secretariado, esse programa que o governo está disponibilizando. Então, quem sabe, junta todo mundo aí e busca mais essa obra para o nosso município. Parabenizar também o governo do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que para mim, sem sombra de dúvidas, o melhor governo do estado que eu já vi, em todas as áreas, na educação, principalmente, na segurança pública, na infraestrutura, que é o asfalto. Então a gente parabeniza essa obra chegando aqui, essa pavimentação dessa rua do comércio aí, que há muitos anos estava necessitando. Então a gente parabeniza também o MAP, teve por diversas vezes cobrando essa execução dessa rua. O MAP, a gente também parabeniza os demais vereadores, prefeitos, e todo o secretariado. Falar da questão da fiscalização, como o compadre Manis falou da questão dessas publicidades que a Água Limpa consequentemente tem vivenciado de uma forma negativa, porque essas diárias nesse valor realmente não dá para justificar. Em novembro de 2024, quando o município, com os cortes para poder atender aí o seu índice de gasto pessoal, cortou as horas de 40 horas para 30 dos professores. Não sei se vocês lembram, mas em novembro de 2024 eu coloquei essa observação. Eu coloquei que o prefeito tinha gastado de janeiro a novembro R$50 mil com diário. Isso lá em 2024. Então a gente já estava alertando. Algumas coisas tem que entender que pecam um pouco. E o povo sente. O laboratório municipal, quando o mapa fala do laboratório municipal, esses dias eu levantei alguns pontos. Que às vezes as pessoas iam lá, estava faltando os exames, e quando fazia os exames estava cobrando, mas não é uma fala minha, não é uma fala de oposição, é uma fala do paciente que tem lá e tem levado isso para mim. E tem levado também para os demais vereadores. O laboratório era referência, como o compadre Vinícius frisou na fala dele, era referência na região. Laboratório Municipal de Água Limpa era referência. Quando vinha um exame datado e assinado pela doutora Adriana, os doutores não pediam a segunda prova, não. Ele passava para frente. Então a gente tem que entender que a gente não pode regredir, não. A gente tem que avançar. Se a gente tem referência, vamos dar continuidade.
Então, é isso aí, gente. Aproveite a oportunidade, agradeço ao senhor presidente pela fala, né, parabenizo cada conselheiro. Eu acho que a mudança só tem, né, você vê resultado quando você vê união. Né, a gente vê todos os conselheiros tutelares aqui, porque tem união de classes, e vocês têm que ter união. E uma coisa que a gente cobra, né, do poder público é para poder dar mérito a quem tem que dar mérito. Não pode ser só político. O aumento não pode ser só por questão política, de voto ou de apoio político, não. É por merecimento. Quando a gente cobrou, né, para poder melhorar e dar condição melhores para o gari, né, a gente cobrou uma salubridade. Quando tem que dar salubridade de grau máximo, que é as 40 horas de salubridade, para o coletor, né, para o varredor, é porque eles merecem. Né? Quando teve um aumento salarial aqui, de mais de 50% de secretariado, do executivo e do legislativo, o gari teve R$12. R$12. O secretariado teve mais de 50% de aumento. O secretariado, prefeito, vice, vereador. Isso é justo? Você acha que é justo? Não é justo. Não é justo. Não pode ser só político, atendimento político, não. Vamos dar mérito para as pessoas, né, para as classes, os funcionários. Hoje até me veio, assim, na memória, de um pensamento. O Serginho, né, pai da Kelly, pai da Banana, foi servidor público desse município por diversos anos, operador de marra, por diversos anos. O poder público nosso, será que tem olhar para o Serginho? É um exemplo para vocês que foi um servidor dessa municipalidade aqui há muitos anos e de exemplo. Cadê uma política pública para poder dar valor àqueles servidores que passou? Porque nós vamos passar aqui também. Vai passar, isso não é eterno. O Cláudio não é eterno aqui na Câmara, o Tom não é eterno como vereador, ninguém é eterno, vai passar. Daqui a pouco é eu sentado numa pracinha com 70 anos, vocês. Cadê a política para a terceira idade? O seu Vadinho está internado, na UTI, está em Tambiá. Ele foi no laboratório para poder fazer exame, o laboratório foi feito. Ele tinha uma ultrassonografia para poder fazer da próstata. Eu comprei da Secretaria de Saúde. Em novembro, estava de recesso. Ele não fez. Ele está na UTI, lá em Tambiá. Sou Vadinho Amado. Né? Por que não tem uma política para poder, né, mapear essa terceira idade nossa? Ver quem está precisando, quem não está, né? Faz os exames, né, frequentemente. Se está faltando alguma alimentação bonita, cria programa para poder atender a terceira idade. As nossas crianças estão crescendo, os jovens nossos estão crescendo. Há tempos atrás eu tive uma conversa com o Ripiara. Ele é um cara exemplar, mas a Maria. Os meninos dele criaram assim, ó, como exemplo, os meus meninos. Queria que fosse igualzinho. Eles quando falam assim, a Júlia tem um moral da Maria Eduarda. Eu fico feliz e honrado, porque os meninos deles foram criados assim, ó, excepcional. Mas o Caio está morando em Morrinhos. O Yuri está morando em Buriti Alegre. A Maria Eduarda não vai demorar também a sair daqui, não. Porque a Gualimpa não dá condição para eles. Porque a política nossa é só na gratificação, é num cargo Leonardo, né? É uma cesta básica para aquele que não tem com cargo político, dou uma cesta básica, dou um botijão de gás, para poder ter apoio político. A Gualimpa está ficando para trás. Se a política nossa não melhorar, quem tem pretensão de ser prefeito para 2028, muda o pensamento, pensa na Gualimpa e pensa no povo. Porque pode que não seja o Elbim, mas eu torço demais para a cabeça do nosso político mudar, para não pensar só em reeleição, não. Vamos pensar na velhice nossa, vamos pensar nos meninos que estão crescendo. Tá? Muito obrigado, presidente. Deus abençoe a cada um. Você falar em outra oportunidade, Meninas, vocês querem que algum representante de vocês faça uso da palavra? Vanessa, presidente. Vanessa. Não. Marta. Lapela mesmo. Você fala pra mim. Não, aqui não é falar política, é falar sentimento. Fala o que você está sentindo, que só repassa o sentimento de vocês e das meninas. Boa noite. Boa noite. A todos, não sei direcionar, não, a todos.
Gostaria só de agradecer, né, o Tom por ter visitado a gente lá e agradecer todos os vereadores também. E a gente já vem pedindo esse aumento, já tem um tempo que a gente está atrás desse aumento, mas a gente não tá tendo esse respaldo. Ele foi fazer a visita, porque assim, vou falar igual tipo vereador mesmo. Não faz nada, conselheiro não faz nada. Não trabalha, mas quando trabalha, nós trabalha. Não é a gente que faz. Então a gente faz. A gente não pode sair divulgando aí, porque a gente, né? Quem trabalha com a gente é produtor, né? A gente não pode sair contando para todo mundo o que a gente faz. Então a gente trabalha assim. Se alguém quiser saber, nós não vamos contar, porque a gente não é proibido de contar. Mas a gente trabalha. E a gente quer o melhor para a cidade também. A Gualimpa ficou, infelizmente. Né? Todo mundo sabe que meu pai foi prefeito daqui 6 anos. Não foi uma vida, né? Tem muita emoção, porque não sei se hoje ainda tem quem nunca saiu de Água Limpa. Mas há um pouco tempo atrás ainda tinha quem nunca saiu de Água Limpa. Quem viu um asfalto, primeiramente, quem trouxe foi o meu pai, com o dinheiro dele não, com o nosso dinheiro. Ele foi e será sempre uma pessoa especial, uma pessoa de Deus, uma pessoa que fez Água Limpa. E eu sinto muito em ver Água Limpa se defasando a cada dia. Sinto muito. Água Limpa com Marzagão, Água Limpa sempre, porque o papai, não sei se vocês sabem, ele, na verdade, ele é natural, a documentação dele é de Marzagão, porque na época era distrito, não sei falar direito, mas era distrito Marzagão, não era Água Limpa, não era distrito ainda, era Marzagão primeiro, né? Então ele é natural de Marzagão. Ó, o pedido dele, quando ele sentiu que ia falecer. Eu não conseguia, minha irmã que conseguiu estar com ele, ele falou assim, para a Matilde, minha filha, ele sentiu, né, que estava indo, mas ele falou assim, olha, o meu corpo, nós fizemos muito errado com a sua mãe, nós velamos ela lá na fazenda, né? Eu quero que coloque meu corpo lá na Água Limpa, mas eu quero ser enterrado em Marzagão. Então, o meu corpo... aí a Matilde que assustou, né, porque ela não estava esperando aquilo. Pai, tá. Não, mas o senhor fala para os meninos também? Os meninos estavam vindo, o senhor fala para eles? Fala, mas a gente não deu tempo de chegar lá antes de falar para a gente. Mas sendo as meninas lá, o pessoal que estava lá, as enfermeiras, falou que ele morreu igual um passarinho. Que foi uma morte, não fez escândalo, não teve, foi uma morte natural, tipo natural mesmo. Porque ele teve problema de coração, e veio pulmão, e foi uma coisa foi levando a outra, né? Mas eu penso que chegou a hora. A gente não aceita, não quer aceitar, mas a gente tem que aceitar, porque ninguém vai ser eterno, né? Então eu penso que com certeza ele deve estar com Deus hoje. E é o que todo mundo, eu penso que todo mundo quer, né? Porque eu também quero estar com Deus, se Deus quiser. Penso que nós precisamos fazer alguma coisa por Água Limpa. Não sei quem, é nós todo mundo. A Água Limpa está ficando. Quem não gosta da Água Limpa? Quando foi para me comprar, ele comprou uma casa para mim, Marta, você quer? Aí o Roberto falou, você quer uma casa na Marzagão ou você quer aqui? Eu falei, uai, eu vou trabalhar na Água Limpa. Eu tenho coisa para cuidar na Água Limpa. Se você fosse pensar no financeiro, o que vale uma casa aqui ou o que vale em Marzagão? Eu tinha que ter comprado em Marzagão se fosse pensar no financeiro. Mas como, né, eu sou de Água Limpa, eu falei, não posso, eu não vou ficar. Na verdade, eu fico igual ele, né? As minhas filhas são uma de Marzagão, outra de natural de Caldas. Mas uma nasceu em Marzagão mesmo, a minha filha mais nova. Então, também tem um pé lá e o que, mas sim, entre Marzagão e Água Limpa, eu sou Água Limpa. Né? Mas nós temos que fazer alguma coisa. E sobre o conselho é isso aí, a gente está procurando mesmo melhores salários, porque a gente trabalha assim. Obrigada, viu? Obrigado, Marta. Obviamente que vocês têm um papel não só importante, mas uma grande relevância dentro da nossa cidade, por ser tutelar um trabalho fundamental entre crianças e adolescentes
Essa conversa que vocês não trabalham, isso é uma balela. Assim como dizem que vereadores também não trabalham, que secretário não trabalha. Enfim, quem está do lado ao contrário sempre tem uma visão melhor do terreno do vizinho, né? Isso é natural, Marta. Mas, enfim, falando sobre o Conselho Tutelar, eu agradeço a presença de todos os meninos, parabenizo ao vereador Wellington pela sua indicação. Vocês sim merecem, e é de direito de vocês, porque assim como nós, vocês a cada 4 anos passam por eleição, passam por todo o processo de avaliação. Porque uma eleição nada mais é que um processo avaliativo daquilo que vocês produziram e da forma que vocês trabalharam durante aquele período. Né? Utilizando a Célia como exemplo, salvo engano, a Célia já está no 5º ou 6º mandato, né? Isso faz dela uma mulher que trabalha assim na forma correta, senão a pessoa não avaliaria ela da forma que está avaliando. Assim como outros vereadores, o vereador Rogério, como exemplo, né, está aqui há 5 mandatos, se não tivesse um papel relevante dentro da política, não estaria aqui pelo período que está. Né, assim como outros que já passaram pela casa, os prefeitos que passaram pela prefeitura, né, alguns tiveram maior êxito, outros tiveram menor, porque, querendo ou não, a gente passa pelo período, não só nos municípios, mas no estado e no país, em alguns momentos, outros mais conturbados e outros de melhor, né? Isso é óbvio. Assim como na vida da gente, a gente também tem momentos bons e momentos ruins. Então a gente tem que entender o momento. Respeito tudo que os meus colegas dizem, sou totalmente democrático e respeito, mas a minha visão é um pouco diferente. Eu acredito que a gente está caminhando sim para uma certa evolução. Nós temos as nossas características do nosso município, em outros municípios que são comparativos com a nossa cidade, acredito que também é relevante que a gente possa utilizar o que é viável lá, sim, pode ser viável aqui, mas não necessariamente isso se faz correto. Porque assim como nós somos pessoas individuais e cada uma de uma forma, cada município tem a sua característica também, as suas particularidades. Aqui nós estamos lutando para alavancar a nossa cidade, para melhorar a qualidade de serviço, melhoria de saúde, melhoria nos atendimentos. Todos os vereadores aqui, eu peço sempre a união e acredito que em algum momento a gente vai entender e a população tem um papel fundamental em relação a isso, para que faça e pressione aquele seu vereador que não está caminhando de mãos dadas, que ao invés de ajudar faz a conturbar, que pressione o seu vereador para que se una, que faça essa união, para que a gente caminhe no mesmo rumo. Então, política pública se constrói com união, não com separação. Se você ama sua esposa, não é a primeira briga que você separa dela. Você tenta um entendimento, né, melhor para que você se concilie e caminhe juntos, que uma hora a gente vai dar certo. Não é isso? Então, dentro da política não é diferença. No mundo inteiro, política funciona por relação humana. Quem vive dentro de uma sociedade são as relações humanas que constroem ou destroem as coisas. É como se fosse uma briga entre o bem e o mal. Os que verdadeiramente querem o bem, querem construir. Os que querem o mal, querem destruir. Isso é um fato. Isso é a realidade. Nós que amamos a Gualimpa, que permanecemos aqui, que insistimos, que somos resilientes, que queremos sim ver a nossa cidade melhor, que quer caminhar, que quer evoluir, com políticas públicas que funcionem, com aumentos salariais, a gente tem que buscar uma forma conjunta para que tudo isso aconteça. Né? Quando a gente não tem receita, a gente tem que dar uma forma de aumentar. A gente quer aumentar salário, mas a gente precisa aumentar a receita, senão a conta não fecha. Se a gente vem aqui e traz um projeto que beneficia, é ótimo. Mas aí, aqui nós estamos para votar projetos não só que beneficiam, aspas, né? E se a gente botar um projeto aqui para aumentar a receita que vai mexer também no bolso da população? Para que essa receita gere um fluxo de aumento salarial. A gente não tem esse poder porque a gente não pode fazer projetos
para que faça o executivo gastar dinheiro. A gente não pode. Esse projeto tem que passar do executivo. Então faz a parte, assim como o vereador Wellington utilizou, como uma indicação ou um requerimento, uma proposição, para que o executivo o faça. A gente não tem essa prerrogativa. Então, assim, eu vejo muito falando em diárias e tal. A forma correta de diária, gente, é totalmente lícita, né? Não estou dizendo a comprovação que está errada, mas a utilização não é ilícita. Agora, se o MP tem algum processo contra o prefeito José Carlos, eles vão averiguar, eles são investigativos, eles vão chegar no ponto em que eles corram, mas bater nessa tecla que o prefeito em 5 anos utilizou 200 mil reais de diária. Olha, se a diária dele é R$ 1.600 para Goiânia, se ele for 4 vezes em mês lá, já deu mais 4 mil. Vocês estão entendendo isso? Então, assim, cada coisa é uma coisa. Aqui, se dentro da Câmara mesmo, a gente tem o dinheiro da Câmara para gastar com a Câmara. Nós não podemos executar nada com esse dinheiro. Esse dinheiro é para a execução dos serviços internos da Câmara. A sociedade, no momento que a gente fala em algum benefício para o vereador, a gente é massacrado. Por que quando a gente luta pelo dever da nossa população, a gente também trabalha, né? Não é isso? Assim como vocês estão aqui reivindicando melhores salários, a gente também trabalha. Mas quando a gente se coloca em posição de vereador aqui, parece que a gente não faz nada, não aprova nada. Olha, o vereador Mário Desde Salvador já trouxe mais de 500 mil reais de recursos. Eu já trouxe 500 mil reais de recursos. O Hélio Bom já trouxe 300 ou 400 mil, não sei. 480 mil, o vereador Vinícius deu um recurso que deu certo, e apesar que ele diz lá que não foi por causa da documentação, ele está correto, porque o laboratório, o posto de saúde, não tem a documentação necessária, não é porque a prefeitura não fez fornecer, eles têm que correr atrás sim, de organizar a documentação desses imóveis para que possam receber recursos, mas o que estava errado é os imóveis que estão da forma correta. É bom a gente esclarecer essas coisas para não ficar os pingos fora dos is, para ficar subentendido, mal entendido. E alguns aqui sabem disso, só que se falado de uma forma correta, dá a transparecer que a gente realmente não quer trabalhar, não quer fazer as coisas. Não é o que está acontecendo. O vereador Mário esteve lá dentro da Getrópolis cobrando sim a patrulha, esteve lá cobrando a nossa revitalização do nosso asfalto da GO 210, teve sim, assim como eu tive na Celifra, o Zé Carlos também esteve lá. E aqui eu parabenizo não só o governador Ronaldo Caiado, mas também nosso atual governador Daniel Vilela, porque isso está acontecendo em todo o território estadual. As nossas cidades circunvizinhas aqui também, todas estão recebendo recapeamento, revitalização de asfalto, patrulha rural uma atrás da outra, e percorrendo o estado todo, porque isso é uma política que agrega. É nisso que a gente tem que ver. Bons políticos enaltecem, maus políticos apodrecem a população. É preciso que todo mundo abra a mente e veja de uma forma mais ampla, que não se deixe levar para conversa de Beltrano, de Ciclano, de pessoas maliciosas e maldosas, com vedadas, né? Com situações lindas vedadas, que realmente não traz conclusão nenhuma. A gente tem sim, eu apresentei ano passado, foi aprovado, né, por unanimidade aqui, um projeto de lei que deixa uma semana para a gente fazer ações em relação à pessoa idosa. Já esse ano nós vamos utilizar essa semana para fazer um monte de coisa para a pessoa idosa. É cuidado, é gente cuidando de gente. É nisso que eu acredito, é por isso que eu entrei na política, porque eu amo a cidade, eu não fico envolvido em polêmica, eu não causo problema com ninguém, sou colega de todos os vereadores que estão aqui. É isso que a gente tem que fazer. Não é a fofoca de ponta de esquina, é execução, é pessoas cuidando de pessoas, em todas as áreas. Então é isso, gente.
A gente precisa de união. As coisas só caminham se tiver união. Eu estive aqui, a gente teve uma solenidade de entrega de título do deputado Ricardo Quirino aqui na quinta-feira. Na quinta-feira eu acompanhei o Marzagão. Lá eu ouvi do prefeito Solimar, já que todo mundo gosta de fazer comparação. Nós temos 100% da Câmara de Marzagão envolvida com o Executivo, junto no mesmo projeto de melhorar a cidade. Eu ouvi isso da boca dele. E aí, aqui em Água Limpa é a mesma coisa? Ou não? Então pronto. A gente falar, por favor, vereador Vinícius. Pois é, vereador Vinícius, eu não vejo dessa forma, eu respeito a sua visão, né? A gente não pode falar nem em passado aqui, porque a comparação aqui parece que não funciona, mas não tem como você ver com uma coisa melhor se não você olhar o período como era. Se você reformar a sua casa e não tiver a foto antiga, logo você esquece como era, não é isso? Então a gente tem que relembrar. Então, vamos ver melhor as situações aí. A gente chamou o Júlio aqui hoje para dar explicações aos vereadores sobre as contas de governo. Então, eu acredito que a gente possa fazer isso em off, né, doutor Adriano? Depois da sessão ou durante a sessão? Júlio, durante mesmo, né? Então, eu vou passar a palavra para o Júlio, nosso contador, para tirar os questionamentos de alguns vereadores aqui em relação às contas do governo, porque desse dia a gente tem que voltar. A palavra está com o Júlio. Beleza. Todos foram aprovados. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores na pessoa do presidente. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo pela rede social e também estendo meus cumprimentos a quem esteja aqui no plenário nos assistindo nessa noite. Bom, está na pauta de hoje, foi colocado, eu acho que foi colocado acho que há 60 dias atrás, né, Cláudio? Em abril, né? Obedecendo o regimento, foi colocado para análise dos edis, dos pares, as contas de governo, acho que, se não me engano, de 3 exercícios aprovados pelo Tribunal de Contas. Eu estou à disposição de vocês, a quem quiser e necessita de esclarecimento, quanto ao teor das contas de gestões que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, né, que é um órgão técnico e fiscalizatório no âmbito estadual. E, mais uma vez, estou aqui para sanar qualquer dúvida que tiver sobre o assunto. Palavra com o vereador Helder. Júlio, boa noite. Boa noite. Obrigado, presidente, pela oportunidade. A gente teve uma conversa em off aqui a respeito dessa aprovação dessas contas, né, com o parecer do Tribunal de Contas. Né, é o órgão, né, fiscalizador, assim como também é a Câmara, né? E até falei para o presidente na questão de um requerimento que eu apresentei e não foi respondido ainda pelo Executivo. Sobre o INSS. Né, ele é recolhido do servidor e tem vários servidores que falam que no CNIS deles não está aparecendo, né, o pagamento do INSS. Foi até uma pergunta no requerimento que eu fiz, justamente para poder fundamentar ainda mais esse período aí de aprovação dessas contas. E entender também que é trabalhoso essas contas do município. A demora que o balanceiro chega aqui na Câmara, talvez mostre o quanto dificultoso fechar a conta. E agora você imagina a análise desse balancete.
Aí você dobra, né? Eu acho que é mais dificultoso ainda você analisar. Uma coisa que você não fez ela. Quem faz, dá trabalho para poder fazer e apresentar para a Câmara. Agora você imagina para quem vai fazer a análise técnica disso aí, né? Então, obrigado. Eu posso dizer que, lógico, a Câmara é soberana, né? Para mudar parecer de um Tribunal de Contas. Lembrando que, se não me engano, 2/3 dos pares, né, conseguem mudar o parecer de um Tribunal de Contas. Lembrando mais uma vez que para mudar o parecer do Tribunal de Contas tem que ter um embasamento bastante técnico. Mais uma vez eu digo que os analistas do Tribunal de Contas são bastante técnicos e para que possa mudar, né, um parecer, é necessário ter um embasamento bastante mais técnico ainda que o pessoal do tribunal fez. Com relação ao que o Albin perguntou, sobre a questão do INSS, bom, todo mês, todo dia 20 do mês subsequente, é necessário haver a quitação daqui dos tributos referentes ao INSS, né, junto à Receita Federal. Há um parcelamento junto ao Tribunal, à Receita Federal, e há também uma compensação de créditos junto à mesma. Desde que quando eu assumi a contabilidade da prefeitura, há 2 anos atrás, eu fiquei sabendo dessa questão desses processos. Então, como que funciona hoje? A prefeitura, ela compensa junto à Receita Federal a parte patronal, mas é obrigatório, né, a necessidade do recolhimento daqueles valores retidos de todos os servidores, do município recolhidos à Receita Federal. Então, só há compensação desses créditos tributários da parte patronal. O recolhimento e a informação para a Receita Federal, ela continua a mesma. Está indo todo mês, através do E-Social, as informações de todos os servidores do Poder Executivo. E todo dia 20 do mês subsequente, há o recolhimento da parte servidor. Mais uma vez, a parte patronal ela é compensada. Ok? Pode-se haver falhas nas informações? Pode sim. Às vezes 1, 2, vários, dentro de uma gama de tantos servidores que tem no município, alguns ficarem, às vezes, porventura, ter uma falha no número da informação, igual o vereador Elbin falou, no número do CNIS trocado, algum número errado. E isso pode acontecer mesmo. E então, se tiver servidores que chegam em vocês falando que as informações não estão chegando na Receita Federal, é só procurar o departamento do lado da prefeitura, do RH, e ver o motivo do porquê que não está sendo informado. Porque é obrigatório a informação de todos os servidores para a Receita Federal através da nova plataforma do governo, que é o E-Social. Ok? Como funciona a fiscalização hoje? Queria que você explicasse para eles como funciona. Como funciona a fiscalização? A fiscalização interna e a fiscalização externa do PCM. Eles são auxílio do PCM. Sim. Dentro da fiscalização interna, é isso? Exatamente. O que acontece? O material, assim, financeiro, tem que usar meio na lei. Bom. As contas do governo vão votar aí agora, essas contas do governo nem mais. Foi o processo também falecer débito. Ela vem toda
Hoje de uns anos para cá, acontece? Tem cidade, acho que faz tudo, mas aqui está meio ultrapassado. Mas já, por exemplo, já é assim, digital. Fica digital, né? Você já. Nós aqui temos dificuldade de implantar, né? Mas a fiscalização de vocês é dessa forma. Vocês vão fiscalizar as contas, os fundos. Outra questão, quantos CNPJ tem prefeitura hoje? Hoje tem uns 10. Ah, não, Júlio, acho que mas tem fundo. Porque hoje cada um é uma conta, você sabe, né? Cada um é uma conta. Cada um é uma prestação de conta, né? Cada um é uma prestação de contas, separado. Então vocês vão fiscalizar dessa forma. Hoje é a lei, a legislação. Entendeu? Hoje, em todos os municípios goianos, existe o portal da transparência dos órgãos, tanto legislativo como executivo, e essas informações, todo movimento que acontece, tanto no executivo e legislativo, ela vai para o portal da transparência. E hoje essa ferramenta do portal da transparência, ela é muito utilizada por vocês, vereadores, onde busca a fiscalização através desse portal da transparência. Quando isso não acontece, é necessário que vocês solicitem junto ao executivo, através de ofício ou requerimento, de informações que às vezes vocês não consigam obter através do portal da transparência. E isso é o papel de vocês, né? E vocês têm essa jurisprudência. Você falou, eu agora você colocou muito bem. Você vai analisar uma conta de um ano, vamos falar até horas, né? Vocês têm 120 dias, né? 120 dias após colocado à disposição de vocês. Janeiro, março, abril, né? Quando chegar lá na prestação de contas, se vota conta de gestão, conta de governo, né? Conta de governo, justamente isso. O legislativo vai votar as contas. Mas isso não impeça de você não poder também fiscalizar, né? Não, bem, mas que eu falo assim, tem que chegar aquela questão, como agora nós estamos chegando, essa questão de apreciar esse parecer prévio do TCM. Aí o que acontece? Vocês vão ter que ir a meio a meio. Não é assim? Só pois é, vou explicar. O contador está aqui, nosso, ele está com o prejuízo. O que acontece? Ele falou, se ele ouvir o portal de transparência, tem que ter tudo no portal. Então você vai acompanhar a situação. Quando chegar lá no desenrolar da coisa, vamos supor, as contas hoje nós tivemos um probleminha, né, de logística aí, nós não jogou 20 moinhos. Nós estamos precisando jogar o nosso portal de transparência do legislativo. Aí essas três vão conseguindo agora, o Júlio decor, não vai falar do Marco Leite mais, 2024 já foi aprovado também. Nós vamos apresentar para vocês que semana que vem já, o mês que vem. Amanhã não dá, né? Mas eu vejo mês que vem, já de 2024 também, né? Então vocês vêm ganhando prazo, né? Para isso. Aí, as dúvidas boas, tiradas agora com o Júlio aqui, gente, tá? Não pode ser só hoje, não. Pode ser depois também. Ixi, eu não tenho de cabeça, não. Patronal. Eu sei de falar assim, você sabe que eu tenho uma desoneração da Folha, né? Bom, essa desoneração ela vem desde 2 anos atrás. Começou com. Era 21%. 22, né? Era 22%. Né? Essa rádio nossa aqui houve uma desoneração, que aí o governo federal foi e abaixou para 9%, chegou a 9%, e aí ela está vindo subindo gradativamente. Hoje já está em 16%. 16%. O Rodrigo começa essa parte nova. O ano que vem vai voltar para 22%. O valor aqui em bruto, parte patronal, eu acho que chega em torno de 200 mil. 200 mil reais? Não sei se é o seu conhecimento, é um parcelamento de 2 milhões. Deixar chegar um parcelamento de 2 milhões, atrasou demais o patronal. Bom, eu não posso dizer. Eu não estava aqui na época quando ele foi feito. Né? Não, assim, gasta da Receita Federal. Então, assim, para chegar um valor de 2, na verdade é 2 milhões e 400. 2 milhões e 400. O restante é de juros. Se pagar, exemplo, 304 milhões de juros. O pouco que eu sei desse processo é que houve o quê? Houve um crédito. Fizeram um processo de levantamento do crédito tributário junto à Receita Federal na época
e que esse crédito iria ser amortizado na parte patronal. Eu não sei se chegou a ser deixar pagamento em atraso. Eu creio que, pelo pouco que eu sei desse processo, é que já que tinha o crédito, ele foi compensado a parte patronal. Aí, o que aconteceu? Houve lá na frente, quando foi pago lá, não foi pago a parte patronal e foi compensado, acho 2 milhões e tanto, a Receita Federal veio e autuou o executivo falando que esse crédito não condizia com o que estava na Receita Federal. Aí o que houve? Então aí a prefeitura, junto à Receita Federal na época, eles nós não temos condições de pagar esse valor total de uma vez. Então aí, desses valores compensados, foi feito o parcelamento desses valores que foram compensados. Eu acho que nem não chegou a pagar, deixar um montante chegar em atraso. Foi... mas debitava porque às vezes juntava-se o parcelamento do PASEP, que é de vários anos, esse parcelamento do INSS e o valor do mês anterior. Aí às vezes não tinha o recurso suficiente, deixava atrasar e a Receita, se até o dia 10 de 2 meses seguintes, né, aí ele já debita desconto automático no FPM. Até regularizar. A questão do INSS, ele estava prejudicando alguns servidores. Alguns servidores que tentaram aposentadoria, o INSS diz que a prefeitura estava retendo, mas não repassando o INSS. Acho que no ano passado, eu posso dizer, em relação ao município de Morrinhos, que depois da mudança, a implantação do E-Social, com a mudança da implementação da carteira digital, o que apareceu de servidores antigos querendo aposentar e falando que a prefeitura não teve, não fechou o vínculo empregatício com aquele servidor, apareceu, posso citar, quase umas 200 pessoas no município de Morrinhos. Aqui eu creio também que não foi diferente, deve ter aparecido lá uns 50 pessoas, mais ou menos, com alguma falha junto à Receita Federal, com a nova implantação dessa ferramenta que é a social. Isso eu ouvi de colegas que isso foi a nível geral, né? Inclusive, vocês estão acompanhando aí também que com a mudança do E-Social, essas questões até do imposto de renda, posso dizer que alguns de vocês teve problema esse ano para fazer declaração de imposto de renda. Acho que você teve, né? As informações estão em todas através do E-Social. E a Receita Federal, inclusive eu acho que o imposto de renda vence agora dia 30. Eles vão postergar essa entrega por tanta falha que teve no sistema, porque o sistema deles não estava preparado para receber essa gama de informações. O parcelamento aí da INSS foi votado aqui? Olha, nos que eu já vi, não. Não precisa não. Nos que eu já vi, não. Só tem a necessidade de autorização legislativa quando for RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. RGPS é somente junto ao órgão mesmo. Aproveitando aí fora a questão, aquela emenda produtiva que vai ter lá para comprar um carro para saúde, como surgiu a pergunta, eu estava me esquecendo de falar. Bom, eu já conversei com o pessoal do Compras, eles já estão preparando a licitação, tanto para a compra do carro, quanto para a questão da parte da saúde e a obra, não é?
Sei, bom, eu conversei com eles estão preparando a licitação para atender tanto a compra do carro quanto para a área da saúde. Lembrando que o executivo tem até o final do ano para executar. E é obrigatório ficar empenhado. Mesmo que o pagamento for consignado no ano subsequente, mas empenhado ele tem que ficar esse ano. Ok? Só sobre esse DLDO aqui, ele veio igual ano passado, limite de 70%. Não, como é de praxe mandar, sempre manda com essa porcentagem, mas aqui a gente faz as emendas e altera esse valor. Tá? Pode fazer a colocação que nós vamos fazer as emendas. Vai fazer emenda ou vai colocar? Não, vamos fazer emenda, né? Alterando. Fazer emenda alterando. Quem vai propor emenda na mesa ou vai ser? A mesa, né? Como é de costume. Está quanto por cento? Emenda passada. Vai 30%. 30%. Sobre aquela corrigir de volta à saúde, destinando para lá. Como é que é? Dinheiro nosso, assim, como nós vamos fazer a prestação de conta? O que ele foi dar? Você fala. Esse dinheiro do dinheiro. Não, aí quando for feita a licitação e a conclusão, aí vocês fazem o requerimento. Não, mas mesmo assim, ela tem que ser comprovada para os vereadores. Depois dela executada, ela tem que ser prestada conta para o executivo, para o legislativo. Tá bom? Obrigado, Júlio, pelo esclarecimento, a todos os vereadores que utilizaram a palavra para tirar as suas dúvidas. Agradeço a todos vocês que nos acompanham pela rede social, que estão com a gente até o momento, aos colegas vereadores pela presença, todos aqueles que estiveram presentes aqui, ao nosso secretário, ao Arta, ao nosso contador Júlio, ao Leozinho. Não havendo nada mais a se tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária que realizar-se-á aos 27 dias do mês de maio de 2026.